Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos inerentes ao Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre a boa atuação do Vasco da Gama ontem diante do Nova Iguaçu. Claro, queremos abordar a situação no Clássico dos Milhões. Dá para o Vasco, o ânimo do Vasco melhora para essa partida. A gente vai dar a nossa opinião aqui, vamos repercutir muito aí a coletiva do Carille e, claro, a gente vai falar aqui sobre o mercado da bola, muitas notícias aí para a gente trazer para vocês. Ontem teve um posicionamento oficial aí do Atlético Mineiro sobre jogador chegando aqui no Vasco da Gama, situação aí envolvendo o Thales Magno lá no Corinthians, que o caldo entornou de vez, o Vasco tentando um empréstimo do jogador, né? Surgiu a possibilidade aí também de um troca-troca do João Vitor como um jogador do Cruzeiro. Então, tem muita coisa para a gente poder falar. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, tá? Vou começar falando aqui sobre o jogo de ontem. Pessoal, eu acho que a grande diferença foi a mudança de postura do Carille. O Carille colocou uma equipe mais ofensiva. O Vasco, que estava jogando ali com Hugo Moura, Cocão e Jair, ontem ele abriu bastante a equipe. E a entrada de dois jogadores, na minha opinião, foram fundamental para que o Vasco da Gama fizesse uma partida melhor. Paulinho, na minha opinião, como um jogador que possui uma saída de bola muito mais qualificada do que Cocão e também do que o Jair, foi muito bem na partida de ontem, e principalmente o Nuno, né? Porque a gente ganhou um jogador que, além de saber jogar lá na ponta esquerda, atua pelo meio também. Inclusive, deu uma belíssima assistência ontem para o Ryan. A situação é a seguinte, meus amigos. É, Muitas pessoas vão falar assim: ah, mas o jogo é contra o Nova Iguaçu, a gente tem que ter os pés no chão. Mas se a gente for fazer uma análise bem fria aqui, a gente vai ver que nem contra os pequenos do Rio de Janeiro a gente estava conseguindo jogar. Então, de longe, na minha opinião, a melhor partida do Vasco da Gama, uma partida onde as coisas não ficaram nas costas do Felipe Coutinho. Finalmente, Felipe Coutinho foi posto no lugar certo para poder jogar, que é lá próximo da área, onde ele pode resolver, cobrando falta, dando um passe, ou simplesmente, né, fazendo o golaço que ele fez ontem. Né? Ontem ele fez dois gols, inclusive no primeiro gol dele ali chamou como que a equipe está unida. O próprio Vegete, sentindo o momento ali muito difícil do nosso Felipe Coutinho, passou a bola para ele poder bater, bateu muito bem na bochecha da rede, no cantinho ali, não tem como o goleiro pegar, nem 5 goleiros pegam uma bola daquela. E é o seguinte, agora a gente se prepara para o jogo do Flamengo. Mas antes de falar do jogo do Flamengo, eu acho que foi muito boa essa entrada do Nuno ontem no time do Vasco, porque assim, eu acho que tirou um pouco a responsabilidade ali do Coutinho fazer as criações da jogada. Foi muito bem dividido. Eu queria ressaltar aqui também a volta do Ryan para o Vasco da Gama, porque voltou da seleção brasileira com mais personalidade, tá? É isso que a gente espera
aí do Rainha. Bom, o seguinte, agora Vasco da Gama e Flamengo, tá? Aí é outro jogo, pessoal. Claro que dá uma motivação para o Vasco da Gama, essa vitória de 3-0. Você imagina se o Vasco fosse eliminado da Copa do Brasil, como que o Vasco da Gama iria para esse jogo aí contra o Flamengo? Então dá uma motivação sim, tá? Mas o seguinte, é um jogo totalmente diferente, com uma equipe muito mais qualificado. Eu, no lugar do Carille, eu repetiria essa equipe, porque o Vasco já começa a partida perdendo por 1-0. O Vasco tem que fazer gols. E eu acho que o Flamengo jogou muito na zona de conforto dele, porque o Vasco preencheu o meio-campo com muitos zagueiros. Talvez seja a hora do Vasco da Gama atacar o Flamengo. Como o Vasco da Gama, quando fez no primeiro jogo, tirou o Flamengo da zona de conforto, no último jogo também. Então chegou a hora do Vasco respeitar menos, né, e ser mais contundente ali na parte ofensiva. Perfeito? Sobre os reforços aí, acho que dá para a gente falar um pouquinho do Nuno, mas o jogo contra o Nova Iguaçu não é tão parâmetro assim, tá? Mas atuou bem, se atuar sempre assim, vai ajudar muito. Mais uma situação aqui, é a situação do Lloyd, que eu acho que é um jogador que chama a responsabilidade para si. É um jogador que não tem vergonha de jogar feio, está querendo fazer o gol dele, né? A gente também ganha mais uma opção, que é o Garré. Agora, amigo, Campeonato Brasileiro, o Vasco tem que contratar, mas tem que contratar. Parar com esse papo, João Vitor está jogando muito, o Freitas está jogando muito. Não. Campeonato Brasileiro, a gente vai enfrentar só a equipe grande. Tem que contratar zagueiro, sim. Tem que contratar volante. Tem que contratar atacante. Vai ter mais um mês aí. Ontem, a gente teve um comunicado do Paulo Brax dizendo que o pré-contrato, pré-acordo aí com o Brian Palacios está instituído junto ao Atlético Mineiro. O jogador se apresenta aqui na próxima semana. A gente também teve novidades aí com relação à situação do Thales Magno. Cara, ontem o Thales Magno, o Corinthians tomou uma pancada de 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. O Thales Magno chutou o balde, né? Lá no Corinthians, o Yuri Alberto e o Depay têm jogado no ataque e o garoto estava muito bem, arrebentando do nada. O Ramon Dias tinha o do time, só jogou 13 minutos ontem, né? O jogador não quer mais ficar no Corinthians. Ontem a gente trouxe a informação para você, torcedor Cruz Maltino, aqui no nosso canal, que o Vasco tem interesse aí no empréstimo do Thales Magno, tá? Isso é confirmadíssimo aí, que o Vasco tem interesse junto ao New York City. O contrato do Thales Magno está terminando, junto à equipe do Corinthians aí, o Vasco quer repatriá-lo. O seguinte, mais uma situação aí que veio de Minas Gerais. O Cruzeiro quer muito contar com o João Vitor, tá? Ontem saiu uma informação que o Cruzeiro gostaria de colocar aí o Matheus Pereira numa troca aí com o João Vitor. Amigo, eu não acredito. O Matheus Pereira é um dos principais armadores hoje do Cruzeiro e do futebol brasileiro. É um camisa 10 muito bom, muito bom, muito bom. Tá? E, pô, eu trocaria na hora, tá? Porque o João Vitor, eu sei que eu vou ser criticado aqui. Ele é muito bom para jogar jogo contra o Nova Iguaçu. Ele é muito bom para poder jogar jogo contra o Madureira, mas está devendo performances contundentes aí nos jogos do Vasco da Gama contra equipes com maiores expressão. E o seguinte,
O Matheus Pereira pelo João Vitor, mais um dinheiro, e na hora, na hora. Mas o seguinte, o Vasco precisa, gente, contratar zagueiro. Não fique achando, porque o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu e coisa e tal. Não, o Vasco não tomou gol. O Nova Iguaçu é parâmetro até a página 2, se for parâmetro, tá? Agora, para campeonato brasileiro é outra coisa, e eu espero que o Carille tenha essa coragem de manter o time, porque o Vasco perder de 1, 2, o Vasco tem que atacar o Flamengo para ter chance daí. E eu acredito que dê. E o Nuno falou, não é bicho-papão o Flamengo. Ele ontem deu uma declaração e chamou a responsabilidade para si. Pois é, meus amigos, esse foi o nosso vídeo aí. Agradeço aí pela sua atenção. Ontem eu estive no jogo, por isso que eu quase entrei no final lá da nossa live, mas hoje estaremos juntos aí às 21h30 e depois às 5h30 da tarde tem vídeo aqui no canal. Valeu, tamo junto.